e pessoas do lado certo. E se estivesse aqui uma certa pessoa, por falar em pessoas, eu acho que alguém estava a fazer este discurso todo em quadra. Não sei quem seria. Vamos deixar a quadra para a sobremesa e vamos então agora às entradas e ao prato principal com uma dose quanto baste de picante. Porquê? Bom, refere-te certamente ao Carlos Moura. Onde é que está o Carlos? Não, está aqui o Carlos. Em plena semana da apresentação do Orçamento do Estado, o Carlos deu aqui a tal dose de picante ao referir-se ao documento como descabido, e estou a citar, e diz ser absurdo não haver um entendimento para o orçamento. Carlos, eu tenho que subscrevo completamente. A Aresp pediu então a regulação das taxas turísticas ao Ministro da Economia, Pedro Reis, que também passou por cá. Também sugeriu a reposição do IVA intermédio de 13% em toda a fileira da restauração e bebidas, uma medida que seria importantíssima para o setor. A Aresp apresentou ainda 10 medidas, entre elas destacaria a agilização na atribuição de vistos, tema de que falámos agora mesmo no Auditório 2, porque o setor realmente precisa de mão de obra disponível para entrar já, amanhã. E precisa também de capitalização das PME. E o Ministro da Economia, Rosário, deu resposta ou não deu resposta ao Carlos Moura? Não temos vídeo para mostrar a cara, mas proximamente a organização vai tratar disso. A verdade é que depois do picante de Carlos Moura, o Ministro da Economia trouxe uma emenda agridoce, com o reconhecimento do setor, mas sem respostas concretas para alguns dos desafios que foram lançados. O Ministro da Economia lembrou a meta da qualificação com talento, a necessidade de crescer com uma fiscalidade mais competitiva, mexidas no licenciamento, recuperação da capacidade de decidir. E quem está decidido em continuar a crescer é Raul Almeida, o presidente do Turismo do Centro, que bateu recordes de dormidas, esta região, claro, em 2023 e este ano já subiram 5,5% só até agosto. E o aumento das receitas, bom, já toca os 9,5%, extraordinário. E receitas é também o que quer Ribao Esteves, o Presidente da Câmara, anfitriã deste Congresso, veio aqui dizer que não é através da cobrança de uma taxa turística, mas com a distribuição do IVA gerado pela atividade turística que se deve levar a efeito este processo. E sempre atentíssimo ao setor está também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, passou por cá mas enviando uma mensagem e foi seguido, quiçá, por um futuro Presidente, não o sabemos, o Almirante Gouveia Melo, que aqui pisou este palco e que deixou uma autêntica lição de liderança. E já se falou muito de liderança nestes 3 dias, eu vou só recordar o que é que o Almirante nos deixou acerca dos 3 tipos de líderes. Primeiro, inteligentes e líderes naturais, muitos de vós. Os segundos, normais e liderados. E os terceiros, com muita graça, os chamados burros com a iniciativa. Ui! Estas entradas foram substanciais, tiveram muito sumo, alguma manteiga, às vezes doces, às vezes amargas, mas trouxeram aconchego necessários para os pratos principais, ou seja, para os painéis, com títulos sugestivos como Os Números que Contam. E neste painel, a Nielsen e a Aresp apresentaram um barómetro sobre a restauração e similares no âmbito do Observatório da Restauração. O que é que ficámos a saber? Este estudo veio dizer-nos que os restaurantes consideram o poder de compra a principal causa da quebra da faturação. Uma convicção que é corroborada pelos consumidores, que confirmam que a primeira razão para deixarem de ir aos restaurantes são os motivos económicos. Em segundo lugar, dizem que é mais saudável comer em casa e, em terceiro, referem o aumento do takeaway. Ana Paula Barbosa da Nielsen veio dizer-nos que este estudo deve chegar aos empresários, permitindo que possam, com base nestas conclusões, tomar decisões e opções para os seus negócios. Foi isso que fez António Loureiro, diretor-geral da Iberojet, que esteve também neste painel e veio chamar a atenção para a necessidade das empresas do setor ganharem escala e estarem atentas às mudanças de perfil dos consumidores, procurando ter uma oferta mais integrada. E porque, quando falamos em números que contam, a questão fiscal é fundamental, Jorge Barbosa disse-nos que descer o IRC e o IVA não significa menos receita fiscal. Antes, pelo contrário, o efeito que produz é o de aumento do investimento no caso do IRC e do consumo no caso do IVA, levando, consequentemente, a mais receita e mais crescimento. Ora,
enquanto estávamos nós a falar de impostos, no auditório ao lado, onde estava aqui a Rosália, não eram os números que contavam, mas as marcas. Eram as marcas que marcam, precisamente, aquelas que deixam um carimbo, e Miguel Poiares Maduro, que foi um dos oradores, lançou um desafio ao secretário de Estado Pedro Machado, que está aqui mesmo à minha frente, de criar em Portugal o Observatório Europeu da Gastronomia. Portanto, para quem não acompanhou no Auditório 2, foi lançada aqui uma proposta. E nesse observatório teria certamente lugar o bombom mais caro do mundo, que por lá passou também, com o Daniel, o grande criador desse Glorious, um bombom especial, que custa mais de 7.000 euros e que não estará ao alcance de todos, mas faz muito pela marca Portugal. É uma marca que já vingou no segmento de luxo, mas as grandes marcas de consumo também lá estiveram, como foi o caso da Nestlé. E neste painel, à pergunta que eu lancei, se Portugal tivesse um sabor, qual seria? Eu vou contar-vos as 3 respostas. A primeira, doce. A segunda, mar. E a terceira, especiarias. Tem tudo a ver com cultura portuguesa e com história. Neste painel, como nos restantes, tivemos pela primeira vez em palco um conjunto de voluntários que foram perguntar e comentar os painéis e que o fizeram muito bem, mas sem dó nem piedade. Portanto, os oradores foram confrontados não só com as jornalistas e com as entrevistadoras, mas com esse painel também, sempre com o coração do lado certo. E agora vamos saber como podemos servir o planeta com boas práticas que garantam a sustentabilidade ambiental. E o que é que nos disse Ana Trigo Moraes, da Sociedade Ponto Verde? Ela chamou a atenção para a necessidade da reciclagem do vidro no canal Oreca a acelerar e garantiu mesmo que, se toda a restauração estivesse envolvida neste processo, Portugal poderia suplantar a meta dos 70% previsto para 2025 na reciclagem do vidro. Ora, sem o envolvimento do canal Oreca, Portugal não vai conseguir cumprir esta meta. Ana Trigo Moraes espera que o Governo rapidamente faça um investimento necessário na recolha e nos ecopontos, ou que trate de uma forma de conseguir que isso aconteça. Ana Paula Rodrigues, da ADN, também esteve neste painel, veio falar-nos do apoio que a ADN pode dar aos empresários que pretendam avançar com soluções para ganhar eficiência hídrica e elétrica, e garantiu que é possível levar o selo Save Water à restauração e a outras zonas do país que não o Algarve. Quem já não precisa de muitos conselhos e já tem cartas dadas na economia circular e no desperdício zero é o chefe António Loureiro, da sua cozinha em Guimarães, que mostrou aqui neste painel como é possível ser sustentável, investir em boas práticas e ainda assim ter retorno desse investimento. Até nos deixou ficar o exemplo de como conseguiu reciclar cascas de ostras com a colaboração de um artesão local e que o que fez foi misturar essas cascas de ostras com argila e assim produzir peças de cerâmica. E isto foi mais um dia em cheio, que terminou em momentos de sorte, de homenagem, servidos num jantar com música a acompanhar, se bem se lembram. Houve também um painel em que fomos às compras, literalmente, fomos às compras sem logística, que foi o título do painel seguinte. O professor Crespo de Carvalho deu uma aula gratuita sobre logística, cadeias de abastecimento e ainda comentou as plataformas como a Uber Direct, aqui trazida pelo Duarte Cunha Rosa. À boleia da Uber veio também Humberto Gonçalves, da Macro, que nos conduziu nos corredores da sua cross-docking, um tema tão comum entre o setor, sabem bem o que é, um percurso complexo, mas sempre com entregas rápidas. E este primeiro dia fechou com o tal magnífico jantar de que falava aqui a Rosário e foram muitas as novidades anunciadas. Primeiro, a localização dos próximos 2 congressos, portanto, em 2026, se tudo correr bem, vamos nos encontrar na Lagoa, no Algarve, e em 2027, se nos deixarem, se nos portarmos bem, em 2027, na região Porto Norte, não sabemos ainda qual é o município, vamos deixar para outras núpcias revelar então qual é que é o município ou a cidade. E nessa mesma noite houve então a justa homenagem aos bombeiros, vale a pena lembrar, os soldados da paz que tanto têm contribuído para o país. Houve também outro tipo de distinção. As melhores frases de todo o talento que esteve aqui presente neste congresso foram premiadas e premiadas com viagens. As mais criativas tiveram direito a esta grande distinção. E depois veio um novo dia. Depois do descanso, a chuva deu lugar ao sol de Aveiros para mais uma jornada de trabalho que começou com boas notícias, traduzidas em números, na intervenção do Governador do Banco de Portugal.
Números que, segundo o Governador, nos podem deixar otimistas, mas realistas também. Nada de otimistas irritantes desta vez. Mário Centeno disse que o crescimento vai desacelerar, a inflação vai convergir e a poupança está a aumentar. A boa notícia é mesmo rumarmos aos 2% de inflação e os agentes económicos estão a criar um número inédito de empregos. Estou a citar, já chegamos aos 5 milhões em Portugal e há 10 anos eram apenas 4 milhões. Muitas empresas e muitos desses empregos estão precisamente aqui neste setor que a Aresp representa, naturalmente. O ritmo salarial também tem crescido, para os mais distraídos cresceu 92% no privado em 10 anos, mas as famílias também estão a poupar mais do que antes da pandemia e esta revelação é um desafio para o setor. Se as famílias estão a poupar mais, poderão gastar menos na restauração e na hotelaria e, portanto, temos aqui este desafio. Mas, depois da pandemia, há muito para fazer e há espaço para crescer nesta área, também disse o Governador do Banco de Portugal. E para isso precisamos de 2 pilares, estabilidade financeira nas famílias, na banca e no Estado, mas também, no segundo pilar, requalificação maciça da nossa mão de obra. E foram 2 pilares identificados por Mário Centeno. Por fim, deixou um alerta à navegação, um alerta também ao Governo que está em exercício, creio eu, sobre o aumento da despesa permanente e disse que é nestes momentos favoráveis que se deve criar uma almofada, uma boa almofada. Na prática, deixou aqui uma espécie de receita para o futuro. E agora, Rosália, vamos pôr o guardanapo e sentar à mesa. Vamos sentar à mesa? Vamos sentar à mesa, já de seguida, eu vou deixá-lo aqui no meu colo e vamos sentar à mesa, porque a mesa passou por este palco também, não é? É, depois da frieza dos números, o coração bateu mais forte, certamente com o painel que se seguiu, porque o palco transformou-se numa montra para o mundo do dia-a-dia de um restaurante. Do campo à mesa foram 2 horas de puro prazer gastronómico e começámos com 2 exemplos distintos. A Renata Coelho, da Adega de São Nicolau, e o Rui Sanches, que lançou Vitaminas depois de lhe ter sido prescrita uma dieta para emagrecer. Foi o que ele nos veio aqui dizer. Isto enquanto em palco os ingredientes iam ganhando forma, a farinha com a água, as gemas separadas das claras, o chocolate a derreter, e depois surgiu a pergunta: o que seria Aveiro sem restaurantes? Ribao Esteves lançou essa pergunta e disse também que a restauração é o ADN e a cultura. Da tradição à inovação, destacou vários espaços, destacou também o peixe grelhado, mas a cozinha moderna, aquela que tem já uma assinatura. Na gastronomia destacou ainda a Salicórnia, que é também o novo nome do ferry recém-comprado aqui de Aveiro, com energia renovável. E depois de um passeio de música por aqui, passámos ao Carlos Moura e ao Vítor Sobral, não é, Rosário? Sim, porque o Carlos Moura apresentou a dupla que foi responsável por esta sessão, que foi o Paulo Amado e o Vítor Sobral, e também se mostrou aqui convicto de que Portugal vai ter uma alta escola de gastronomia em Portugal e, portanto, não foi sequer um desejo, foi uma convicção pura e dura. Vítor Sobral disse que Portugal nunca teve cozinheiros tão bons e tão bem preparados como tem atualmente, mas referiu que há um problema de identidade, sobretudo em Lisboa, e as matrizes têm que continuar vivas e presentes, porque se perdermos identidade, perdemos atração. Olga Cavaleiro salientou também esta questão da identidade, dizendo que os nossos restaurantes têm sido os ícones da gastronomia e destacou a cozinha regional de Mena como um voltar ao regaço da mãe. Uma expressão muito curiosa da cozinheira Mena, muito carinhosa também, eu diria. Este regaço da mãe é o conforto dessa gastronomia da região, com pratos que têm de ser valorizados e que, no caso da cozinheira Mena, aprendeu em família. A Mena trouxe-os aqui ao palco também, na sua panela, no seu cozido, e o chefe Vítor Adão, que também cá esteve, do Plano, diz que mesmo pagando bem tem tanta dificuldade em usar a mão de obra e encontrá-la no mercado. Portanto, recorrer à imigração é mesmo essencial e é um casamento perfeito que junta a procura com a oferta, é uma receita que está pronta, é só aplicá-la, não é? A receita que a Mena sabe de cor. E o Virgílio Gomes veio aqui chamar a atenção para a necessidade das identidades regionais e da sua autenticidade ser preservada. Ora, já com as refeições prontas, a mesa então encheu-se de convidados, alguns de vocês certamente ainda se lembram, para provar os petiscos, com a arte de fazer o serviço da Maria Hipólito, professora da Escola de Turismo de Lisboa, e da sua ajudante, uma nepalesa,
que veio para Portugal para cuidar e dar felicidade. A coordenação do serviço foi da Gabriela Marques, sommelier, e Rosália, que tal estava o repasto? Estiveste lá? Estava muito bom, o bacalhau desconstruído, eu diria, estava fantástico, muito saboroso, com todos os ingredientes escolhidos a dedo. Foi servido com o vinho certo, portanto, na perfeita maridagem, como dizem os chefes e os sommeliers, e foi uma refeição especial porque tivemos 2 chefes connosco à mesa, não só o Vítor Sobral, mas também o Vítor Adão. E enquanto a refeição decorria, nós fomos ao campo com a Macro, as farinhas Paulino Horta e o David da Terra Mãe, do Alandroal, que explicou o que é a agricultura regenerativa. O Pedro Marques do Yeatman falou-nos do menu de degustação e também do público que vem de todo o mundo só para jantar ali. Destacou, claro, o prémio do Guia Michelin que recebeu e que vem inspirar esta nova geração na arte de bem servir e quão importante isso é. A Gisela, que tem o podcast O Lado B da Gastronomia, destacou o papel dos jornalistas em divulgar esta área. Esta parte interessa-nos, é o papel dos jornalistas em divulgar a área. No Estadão de São Paulo também assina uma coluna da opinião com uma viagem gastronómica em Portugal e que é muito mais do que bacalhau e sardinha. O Diogo Rocha, da Quinta de Lemos, também conhecido de tantos de vós, elogiou esta cozinha ao vivo da Aresp. Parabéns, Carlos Moura, parabéns, Ana Jacinta, acho que foi mesmo um grande momento e o Diogo deixou também aqui esse elogio. À mesa sentou-se muita gente que passou por aqui e o Diogo destacou também outro aspecto, o tema da sustentabilidade na cozinha, na gastronomia e o quanto às vezes é preciso investir para evidenciar esse tema da sustentabilidade. Ora bem, com todas estas conversas e com a Flávia também a trazer aqui a ciência do bar, ficámos com muito apetite para o almoço, mas não sem antes ouvir o Nuno Castanheira, o barista da Nestlé, que logo nos serviu um cafezinho para a sessão seguinte. A Lídia Monteiro trouxe-nos a notoriedade da gastronomia portuguesa, que pode ser, diz ela, uma espécie de surf para Portugal, um destino da boa onda e também um destino da boa comida. E a Elizabeth deu-nos o sabor do pão de Gimonde. Eu pessoalmente não conhecia, afinal é um sabor especial e há um rosto do padeiro, diz ela, não há apenas um rosto de um chefe. Pão é tempo, é mão de obra, é artesanato. E Rosário, como é que estava cozido no pão? Não, o pão estava delicioso, cozido, suplantava tudo mais e provámos esse cozido da Mena e depois vieram os doces da Alcoa, que, como a Paula explicou, trabalha com ovos partidos no momento e tachos de cobre para preservar e dar valor à qualidade dos doces conventuais. Na área dos doces, a Sara Soares trouxe pastelaria vegana, a Patrícia Correia de Famalicão a pastelaria francesa e o António Melgão, que disse-nos que o chocolate deve ser apreciado como se de um vinho se tratasse. Da parte da tarde vieram os outros painéis e já estamos quase a terminar. Já estamos quase a terminar, fizemos uma consulta à nossa saúde, também pudera, depois de estarmos à mesa tanto tempo, uma consulta à saúde e à inclusão, às pessoas do lado certo. Gaspar Ferreira, Antónia Correia, Pedro Portugal, Gaspar, apontaram os caminhos da imigração, esse tema tão quente para o setor, da saúde mental também, do novo fenómeno da demissão silenciosa no trabalho e da vantagem que é ter líderes envolvidos que motivem as forças de trabalho para que não se demitam e não queiram sair do país. E Rosário, quanto às pessoas, elas estão mesmo do lado certo? Foi o que o painel concluiu? É verdade, no painel que liderei fizemos continência à liderança, utilizámos a inteligência artificial e valorizámos a qualificação. Estava a falar, claro, de pessoas do lado certo. Através da intervenção do Paulo Jorge dos Santos Fragoso, oficial da Marinha, ficámos a conhecer o projeto e o modelo de formação em liderança da Escola de Fuzileiros e como esta ação tem vindo a estender-se a outras forças militares e de segurança. O Paulo Pina Calado, da Microsoft, explicou como é possível colocar a inteligência artificial ao serviço da educação e, finalmente, o Amadeu Dias, da Nespo, agora também parceiro da Aresp, deu-nos a conhecer a formação que existe em Portugal para a qualificação dos jovens que querem abraçar as diferentes profissões do setor e hoje tivemos aqui, hoje e ontem, neste congresso, muitos jovens que certamente ouviram com muita atenção tudo isto que foi dito e certamente também ouviram como é importante, depois da formação, considerarem a atratividade do mercado e permanecerem nesse mercado. E eu acho que estes jovens que aqui estão hoje e que estiveram ontem merecem a vossa salva de palmas.
E estamos mesmo a acabar. A entrega das medalhas aos associados, obviamente, foi aqui um ponto alto desta tarde, neste congresso, que decorreu em Aveiro, esta espécie de Veneza portuguesa tão maravilhosa que vamos daqui a pouco visitar. Aliás, há um passeio de moliceiro previsto, não é, Carlos? Se o São Pedro deixar, o sol está a aparecer, portanto é aqui um bom sinal. Há também uma prova de vinhos, há um concerto. E agora que nós, Rosário, já demos a nossa música toda, vamos à quadra que nós prometemos no início do nosso A tal sobremesa de que falávamos, a tal sobremesa. não é? Eu diria, Ana Jacinto, o congresso terminou, mas muito ficou, saímos com mais gestão e com a Aresp no coração. Muito obrigada. Muito obrigada.